tem o erro 3, que é copiar treinos de outras pessoas. Cara, como eu fiz isso? Como eu fiz isso e como eu fazia isso errado? Puta, meu, assim, eu queria ser igual. Eu lembro que tinha um cara, eu não vou falar o nome dele não, deixa pra lá. Mas quando eu era moleque, comecei a treinar com 15 anos, tinha um cara que ele era um moreno, tipo, grande e tal, e ele era fortão pra caramba e tal. E eu queria ser que eu que me espelhava, né? Um moleque magrelo que sempre fui. Me olhava para aquele cara e falava, meu, eu queria ser assim. Eu queria muito ser assim. E aí tava muito longe, cara. Tipo, eu com meus 29 de braço aí, 60 quilos, e o cara, sei lá, meu, com 48 pesando 100 quilos, né? E eu via ele treinando e eu queria copiar o treino dele. Deixa eu ver o que ele tá fazendo porque eu vou ficar igual. E aí pergunta se eu fiquei igual que nem ele. Fiquei igual depois de 20 anos, né? De 20 anos treinando o treino que era pra mim, aí eu fiquei igual. Mas enquanto eu tava treinando o treino dele, obviamente não deu certo. E aí depois, com 19 anos, eu comecei, foi um pouco antes de entrar na faculdade de Educação Física, eu resolvi comprar a Enciclopédia de Musculação e Fisiculturismo do Arnold Schwarzenegger, que é um excelente livro, apesar de estar meio já bem ultrapassado, ele é um excelente livro. Então eu comecei a aprender por lá e eu copiava aqueles treinos também e, meu, dava mais certo do que copiar do carinha lá da academia, mas ainda assim ficava muito aquém do que poderia ser, né? Mas esse livro me ensinou bastante. Muita coisa do que eu sei, da base que eu tive, foi por causa desse livro. Apesar de você, que nem eu falei, já ser ultrapassado, né? E você vai aprimorando isso ao longo dos anos, mas me deu bastante base. E é engraçado uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, porque eu sempre quis ser grande, que nem eu já comentei com vocês. E quando eu fui entrar na faculdade de Educação Física, eu falei, agora vai ser como eu vou aprender a ficar gigante, mano. Eu vou ser um monstro, velho. E se tem um lugar que é para aprender a ficar grande, é nessa faculdade, mano. Isso daqui vai resolver a minha vida. E eu cheguei lá, meu, e não foi nada disso. Não foi absolutamente nada disso. Mas aconteceu o seguinte, eu aprendi a fazer aula de dança, a fazer aula de step, a fazer aula de futebol, a fazer aula de vôlei, de basquete, de atletismo, de recreação infantil, de natação, da puta de tudo quanto é coisa que você podia imaginar, menos a musculação, porque quando chegou na parte da musculação, sabe, era muito raso o conhecimento. E eu, tipo, com o livro do Arnold Schwarzenegger ali, e a minha experiência prática, empírica, tipo, dava de 10. Então, foi muito ruim nesse sentido, né? E aí você vê a necessidade de, quando você está numa faculdade, não é só a faculdade que você tem que fazer, você tem que começar a estudar por fora, porque tem conhecimentos que eles são específicos, né? E não é só o banco da faculdade que vai te dar esse conhecimento. Você tem que ir atrás por si só e ir testando, tanto a prática quanto você estudar de forma mais acadêmica também. Então aí depois, quando eu comecei a aprender isso que eu estou falando para vocês, de treino personalizado e tudo mais, foi quando eu fui para a pós-graduação que eu fiz em musculação e condicionamento físico, e aí realmente ali eu aprendi muita coisa, realmente assim, de tudo que eu tenho de base até hoje, lógico que eu fui aprimorando, que nem eu fui falando ao longo dos anos, mas realmente a minha base de verdade foi por causa dessa pós-graduação, foi excelente para mim.